3 curiosidades que desafiam a lógica. Hoje você vai ver 3 curiosidades reais que derrubam certezas e revelam como a natureza e a engenhosidade humana resolvem desafios de forma simples e profunda, sem truques e sem exageros. O coletor de neblina vivo do deserto. No extremo sul da África existe um litoral onde o deserto encontra o oceano e onde a neblina nasce quase todos os dias. Ali pequenos besouros escuros sobem as dunas antes do amanhecer e ficam imóveis na direção do vento frio. Parecem estátuas minúsculas, mas estão trabalhando. Nas costas rígidas, o relevo das asas cria canais e microsaliências que ajudam as gotículas a se juntar. As gotas crescem e deslizam na mesma direção até alcançar a cabeça. Quando a água chega ao seu alcance, o inseto bebe e volta a se esconder da luz forte. Esse ritual simples sustenta a vida em um lugar sem rios e quase sem chuva. Por décadas, pesquisadores observaram esse comportamento e testaram superfícies com texturas similares. O objetivo era entender como captar água da neblina sem motores, sem eletricidade e sem produtos químicos. Painéis inspirados no casco desses insetos usam materiais com regiões que gostam de água perto de regiões que repelem água. Essa alternância guia as gotículas para trilhas de escoamento que evitam desperdício. Hoje, protótipos funcionam em regiões costeiras áridas onde turbinas eólicas e painéis solares já dividem terreno com coletores passivos. Não é magia, é geometria aliada ao fluxo do ar. Em um mundo que precisa poupar energia, aprender com o deserto é uma ideia com futuro. Os besouros também ensinam um detalhe discreto. Eles escolhem lugares altos da duna, onde a brisa é um pouco mais fria e limpa. Essa diferença melhora a condensação e reduz poeira. É seleção de microambiente, algo que plantas do deserto fazem há milênios ao nascer perto de pedras que sombreiam o solo e guardam umidade. A lição prática vale para telhados, cercas, estufas e até mochilas. Superfícies com microtexturas e canais orientados podem direcionar água para reservatórios e economizar litros por dia. Cidades costeiras com neblina frequente já fazem testes com malhas finas estendidas entre postes. Cada gota que escorre é uma pequena vitória onde falta infraestrutura e sobram horas de sol. Há quem pense que o deserto é lugar de estagnação. Na verdade, é um laboratório a céu aberto que pressiona formas de vida a soluções eficientes. Outra camada interessante é a durabilidade. As asas dos besouros resistem à areia e ao vento por toda a estação. Essa resistência inspira escolhas de materiais em equipamentos que precisam ficar ao ar livre. Quando uma malha de coleta falha, normalmente falha por entupimento, deformação ou acúmulo de sal. Projetos que copiam o relevo alternado com canaletas suaves tendem a durar mais. Pesquisadores também perceberam que a inclinação do painel não deve ser fixa o ano inteiro. No início do inverno, a neblina sobe em horários e alturas diferentes. Ajustes simples de ângulo aumentam o rendimento sem custo energético. Essa lógica serve para telhas e lamelas em janelas. Em vez de lutar contra a umidade, a arquitetura pode acolher o vapor e guiá-lo. Existe ainda o fator manutenção. Quanto mais simples for o painel, mais fácil será limpar com água e escova macia. É a mesma regra das dunas que se redesenham a cada sopro e mantém superfícies ativas. Quando um bairro inteiro escolhe soluções de baixo consumo, várias pequenas eficiências somam um impacto concreto. Menos caminhões de água em rotas longas. Menos bombas queimando combustível. Mais autonomia local. Os besouros não sabem de engenharia, mas carregam um manual silencioso de design funcional. Em sua postura inclinada, há um mapa de fluxo. Em sua carapaça, há uma matriz de microvolumes. Em seu hábito de esperar o momento certo, há uma estratégia de sincronização. Se você mora em lugar úmido e com brisa fria ao amanhecer, pode testar uma versão caseira. Uma tela de sombreamento esticada com leve inclinação sobre um balde limpo em noites com neblina leve já rende alguns copos. Não resolve uma cidade, mas educa o olhar para soluções que nasceram antes de nós. Aprender com o deserto dá a sensação de que problemas grandes às vezes encolhem quando olhamos para os padrões certos. Em testes simples, tecidos com fibras inclinadas funcionam melhor que telas lisas porque criam caminhos preferenciais para a água. Pesquisadores de universidades costeiras relatam ganhos quando a malha recebe limpeza regular e quando o suporte vibra um pouco com o vento, o que libera gotas presas. Nas comunidades que adotam a ideia, o aprendizado local cria aperfeiçoamentos discretos, como posicionar as telas perto de plantas com folhas cerosas que pingam sobre bacias e evitam desperdício. Há registros de aldeias que somam neblina coletada com captação de orvalho em telhados metálicos frios. Somando pequenas rotas, a conta fecha para irrigar hortas de subsistência. Em escolas, projetos de ciência usam placas com desenhos de triângulos e zigue-zagues para comparar o fluxo de gotas.
Os alunos observam que superfícies com cantos vivos prendem poeira e que bordas arredondadas escoam melhor. Essa percepção visual simples vira base para conversas sobre manutenção e sobre custo total de equipamentos. Quando o assunto chega ao design urbano, aparecem ideias de paradas de ônibus que colhem neblina ao amanhecer e oferecem água para plantas durante o dia. Em regiões com turismo de natureza, placas discretas podem regar árvores jovens sem chamar atenção. Outra frente promissora é a combinação com dessalinização solar de pequena escala. Painéis que coletam névoa nas primeiras horas e evaporam água salobra no meio da tarde entregam dois fluxos que se somam. Em cada cenário, a regra do equilíbrio retorna. Quanto mais simples a peça, maior a chance de funcionar por anos com pouca assistência. É o mesmo raciocínio que levou ao sucesso de fogões a lenha de alto rendimento e de filtros cerâmicos em vilas distantes. Para quem pensa em negócios, há espaço para kits modulares com peças trocáveis que permitam reparar danos com peças locais. Materiais recicláveis e instruções claras ajudam a criar cadeias de suprimento curtas. O impacto social vai além da água. Quando um bairro participa de mutirões para instalar as estruturas, cria vínculos e cuida do que construiu. O deserto volta a ensinar que cooperação reduz custo e aumenta a chance de sucesso. Na escala da casa, um varal metálico pode funcionar como coletor no inverno. As gotas acumuladas em cordas e tubos escorrem para uma calha com filtro simples e seguem para baldes escuros que reduzem crescimento de algas. É um uso provisório e sazonal, mas útil para lavar pisos e regar canteiros. Em regiões frias onde o gelo forma película na madrugada, basta esperar o sol afrouxar a camada para coletar água limpa. Mesmo quem vive longe de dunas pode aprender com o princípio do relevo funcional. Superfícies que guiam não apenas seguram. Elas conversam com o vento e com a gravidade de modo previsível. Essa conversa é a base de produtos bons que fazem muito com pouco. Quando o tema entra na indústria, aparecem tintas com microesferas e vernizes que alteram o ângulo de contato da água. Esses acabamentos não substituem a geometria, mas potencializam o efeito quando aplicados em padrões certos. O cuidado é evitar soluções que perdem desempenho rápido por desgaste. Camadas que duram pouco custam caro ao longo do tempo e criam lixo. A alternativa são materiais de base mineral escovados e texturizados por processos mecânicos simples. Fábricas de telha e de painéis já dominam esse tipo de acabamento em escala. Outra linha de pesquisa aplica esse conhecimento em filtros de ar que recuperam umidade de ambientes climatizados e devolvem água para usos não potáveis. Em edifícios grandes, essa prática reduz cargas sobre sistemas centrais e libera recursos para melhorias em conforto térmico. Há também perspectiva educacional. Projetos que mostram como um inseto pequeno ensina princípios de capilaridade e de energia zero aproximam ciência do cotidiano. Uma escola que visita dunas ou bosques de neblina volta para a sala com perguntas novas e com vontade de medir e comparar. Desse gosto por medir nascem soluções, assim a paisagem ensina e a cidade aprende. O computador que quase se perdeu no fundo do mar. Em uma ilha do mar Egeu, mergulhadores encontraram no início do século XX um navio romano afundado. No porão havia estátuas, bronze corroído e restos de cerâmica. Entre esses objetos surgiu um bloco de calcário com dentes metálicos presos por incrustações. Ninguém sabia ao certo o que era. Anos depois, raio-x revelaram círculos gravados com marcas de meses e fases da Lua. Era um mecanismo de engrenagens que antecipava movimentos celestes com precisão surpreendente. O artefato ficou conhecido como mecanismo de Anticítera. Pesquisadores reconstruíram um conjunto com rodas dentadas que se relacionam por razões numéricas usadas para ciclos do Sol e da Lua. O aparelho cabia em uma caixa de madeira do tamanho de um livro grosso. Ao girar uma manivela, marcadores se moviam em mostradores que mostravam datas de eclipses e posições aproximadas de astros. Não era um astrolábio comum e muito menos um brinquedo de luxo. Era um instrumento de estudo, calendário e previsão. O que espanta não é só a ideia, mas a execução. As engrenagens exigiam dentes pequenos e profundidade uniforme que pedem ferramentas de nível alto. A coordenação de tantos discos requer domínio de frações e de ciclos que se repetem em períodos longos. Há inscrições que falam de jogos e eventos gregos, o que ajuda a situar o aparelho no tempo cultural de sua origem. Isso mostra que a curiosidade antiga também buscava previsibilidade para navegar e organizar festas civis. Hoje, modelos digitais testam hipóteses de como as peças se encaixavam. Cada novo fragmento encontrado muda um detalhe do conjunto, mas a ideia central permanece. Estamos diante de um computador analógico feito à mão que calcula ciclos com rodas de metal. Essa constatação derruba a noção de avanço linear.
Sociedades podem ganhar e perder tecnologias por motivos alheios ao conhecimento em si. Guerras, incêndios e simples falta de cópias fazem ideias sumirem por séculos. Do ponto de vista prático, a história do mecanismo inspira métodos para preservar manuais e projetos que não dependam só de arquivos digitais. Gravar instruções em materiais duráveis é prudente. Uma cidade que guarda seu calendário agrícola em placas de cerâmica legíveis sem software preserva memória útil quando faltar energia. Outra lição está na interface. Os mostradores do mecanismo usavam indicadores claros e escalas de leitura simples. Boa parte dos equipamentos modernos sofre com excesso de informação na tela. Um design com camadas e janelas que só aparecem quando necessário facilita o uso e reduz erros. Se um objeto de metal feito com recursos limitados comunica tantos dados com clareza, não há desculpa para painéis confusos em aparelhos atuais. Há ainda uma dimensão ética. A descoberta foi possível graças a mergulhadores locais e a uma sequência de pesquisadores que compartilharam dados. Cooperação internacional e acesso aberto multiplicam chances de desvendar peças raras e evitar mitos. Quando a curiosidade se apoia em métodos e em revisão por pares, o fascínio não precisa de exagero. Um artefato real já é forte o bastante. Uma curiosidade final fecha o círculo. As relações usadas no aparelho refletem ciclos como o metônico, que aproxima o ano solar de um número inteiro de meses lunares. Essa busca por padrões serve para sistemas de energia, programação de tráfego e estudo de epidemias. Contar bem é o primeiro passo para planejar melhor. Em escala pessoal, entender ciclos do sono e do foco ajuda a distribuir tarefas e a reduzir desperdício de esforço. Quando o mecanismo antigo nos lembra de olhar para repetições e desvios, aprendemos a reconhecer a paisagem do tempo. Com isso, fazemos escolhas que cabem no ritmo das coisas em vez de forçar relógios contra o corpo e contra o ambiente. O achado veio de uma carga que transportava arte e instrumentos de valor. Os mergulhadores buscavam esponjas quando notaram ânforas e esculturas no fundo. As peças foram içadas com muito esforço e por anos ficaram em museus aguardando estudo. Quando a rocha com engrenagens partiu na limpeza, surgiram letras e marcas que mudaram o interesse de quem analisava o acervo. As rodas não eram decorativas. Eram parte de um conjunto funcional. Ao longo do século, pesquisadores de campos diferentes juntaram pistas com fotografias e exames internos que permitiram ler inscrições gastas. Modelos tridimensionais por imagem revelaram pinos e rasgos que serviam de limitadores e de eixos. A máquina foi desenhada e redesenhada em oficinas modernas até que um esboço de funcionamento ganhou consenso. Ainda há dúvidas sobre todas as funções exatas, mas o núcleo do método ficou claro para a comunidade científica. O nível de miniaturização do aparelho pede uma cadeia de artesãos treinados em cortes finos de metal. Isso fala de oficinas que dominavam geometria aplicada e controle de qualidade. Não se constrói algo assim do nada. Existe escola por trás de cada dente polido. Com o tempo, o fascínio público aumentou e o mecanismo virou referência em discussões sobre heranças perdidas do mundo antigo. Em vez de alimentar teorias extravagantes, a história nos lembra que bons registros e boas cópias evitam apagões culturais. Quando o conhecimento depende de poucos guardiões, o risco de esquecimento cresce. Essa é uma lição atual para códigos-fontes de programas e para esquemas elétricos de aparelhos usados em hospitais. Se só uma equipe entende um sistema, a continuidade fica frágil. Portanto, documentação clara e hardware reparável não são caprichos. São pilares de resiliência. O mecanismo também abre conversa sobre como comunicar ciência. Textos que acompanham peças arqueológicas precisam explicar o que é fato e o que é hipótese. Essa distinção educa o leitor e cria confiança. No caso do aparelho marinho, houve revisões sucessivas conforme novas imagens mostravam detalhes antes invisíveis. Isso não é fraqueza. É o método em ação. Quando ferramentas melhoram, os modelos também mudam. E assim se avança. Por fim, vale pensar na beleza do projeto. Apesar de reunir cálculos complexos, o uso se resumiria a girar uma manivela e ler escalas. É uma experiência tátil que muitos sentem falta no mundo de telas. Museus que constroem réplicas permitem que visitantes vejam rodas rodando em silêncio e entendam o talento de quem fez tudo na marreta e na lima. Essa reconexão com a matéria cria respeito por ofícios que mantêm máquinas vivas e nos lembra que a curiosidade nasce do contato com coisas reais. Assim a paisagem ensina e a cidade aprende. Assim a paisagem ensina e a cidade aprende. O cofre do gelo que guarda a comida do futuro. No Ártico existe uma ilha com um depósito que parece cenário de filme, mas serve a um propósito direto. É um cofre escavado em rocha fria onde sementes de culturas alimentares ficam armazenadas em pacotes selados. A ideia é simples.
Se uma coleção regional sofre perda por guerra, incêndio ou enchente, a cópia de segurança ajuda a recomeçar. O local foi escolhido por causa da geologia estável e do frio constante que protege o acervo. A entrada do cofre é visível de longe e lembra um prisma de luz. Por baixo, a estrutura segue em túneis que levam a câmaras com estantes metálicas. Cada caixa guarda amostras de variedades de arroz, feijão, trigo, milho e de dezenas de culturas usadas por povos diferentes. O depósito não é aberto ao público e o acesso segue protocolos de segurança e de conservação. Quando um banco de sementes de outro país precisa repor seu estoque, pode solicitar a retirada do que ele mesmo enviou. Não se trata de comércio, e sim de uma biblioteca de vida. Esse projeto ganha importância quando lembramos que a diversidade agrícola é um seguro contra pragas e contra mudanças climáticas. Variedades que crescem bem com menos água ou que resistem a solo salino podem salvar colheitas em regiões novas. Em vez de apostar tudo em poucas linhagens, a agricultura ganha resiliência com catálogos amplos. O cofre também ensina sobre redundância. Nenhum sistema de proteção funciona sozinho. O depósito do Ártico só existe porque há bancos regionais ativos que coletam e catalogam sementes de forma constante. Sem o trabalho diário em viveiros escolares, institutos e fazendas não há o que copiar. A cultura de backup é, portanto, um hábito distribuído. Aprender a construir cópias atualizadas serve para arquivos de hospitais e para mapas de risco urbano. Outro ponto pouco discutido é a soberania. Guardar sementes é guardar autonomia alimentar. Países capazes de reproduzir suas variedades locais têm mais liberdade para decidir o que plantar e quando plantar. Isso não elimina comércio, mas reduz vulnerabilidade. Há também uma beleza fria nesse projeto. Ele nos lembra que muito do que sustenta a civilização cabe em pequenos grãos. Cada envelope lacrado carrega capítulos de história humana que passam de mão em mão há milhares de anos. Quando uma enchente destrói lavouras, uma comunidade não recomeça do zero se houver uma cópia guardada. Essa ideia de legado concreto aproxima gerações em um gesto de continuidade. O cofre recebeu melhorias depois de períodos de degelo superficial que levaram água até a entrada. Engenheiros reforçaram drenagem e reorganizaram pontos de calor para manter tudo seco. O alerta serviu para adaptar o desenho ao novo clima e mostra que nenhum projeto está pronto para sempre. Planos que funcionam em uma década pedem revisão na década seguinte. Ao mesmo tempo, a simplicidade segue forte. Prateleiras fixas, embalagens padronizadas, etiquetas legíveis sem softwares complexos. Quanto menos etapas intermediárias, menos chance de erro. Esse princípio vale para cozinhas industriais e para kits de emergência domésticos. Quando tudo está claro e acessível, o tempo de resposta cai e a segurança sobe. Em educação, o cofre inspira atividades com hortas escolares que resgatam sementes tradicionais. Crianças aprendem na prática o ciclo de guardar e semear. A escola vira guardiã de sabores locais e leva essa herança para o futuro. Pensar no cofre do gelo é pensar em humildade. A base da vida humana depende de sementes discretas que pedem cuidado paciente. Enquanto debatemos grandes planos, a continuidade mora em pequenas gavetas frias que esperam a próxima safra. Esse é o tipo de curiosidade que muda o jeito de ver o mundo, porque mostra que a riqueza real muitas vezes dorme em silêncio à espera de mãos atentas. O projeto fica em território norueguês e opera com cooperação internacional. Cada remessa enviada por institutos parceiros segue padrões de embalagem e de rotulagem que facilitam o controle. O objetivo não é criar um banco único, e sim somar camadas de proteção. Ao manter cópias em locais separados, reduzimos o risco de eventos extremos apagarem variedades inteiras. Esse raciocínio serve também para coleções de frutas e de raízes que não viajam bem como semente. Nestes casos, viveiros regionais fazem o papel de guardiões e trocam mudas sob critérios técnicos. A paisagem cultural ligada a alimentos depende dessas redes discretas que não aparecem em vitrines. Sem elas, o cardápio do planeta empobrece. Há ganhos econômicos claros quando a diversidade se preserva. Variedades locais costumam se adaptar melhor a pragas e a condições específicas, o que reduz gasto com defensivos e com irrigação. Fazendas que combinam linhagens diferentes tendem a sofrer menos com quebras abruptas de safra. Isso estabiliza a renda e melhora a vida rural. Em cidades, hortas comunitárias que trocam sementes resgatam sabores de infância e aproximam vizinhos. A comida vira ponte. Do ponto de vista científico, o cofre exige cadeia fria confiável e protocolos que garantem que o lote entregue é o mesmo lote que será retirado no futuro. Cada passo deixa rastro verificável. Esse capricho evita confusões e vira padrão para outros acervos sensíveis, como coleções de micro-organismos úteis.
Em paralelo, cresce o debate sobre acesso e sobre a justa repartição de benefícios quando uma variedade tradicional inspira novos cultivos comerciais. A transparência ajuda a proteger direitos de comunidades que preservaram sementes por séculos. É preciso reconhecer a autoria coletiva e repartir ganhos sem burocracia paralisante. Outro tema relevante é o clima que esquenta. Períodos de degelo superficial e chuvas fora de época exigem obras e manutenção preventiva no acesso e no entorno. Projetos que nascem com margens de segurança largas têm mais chance de durar. O cofre adota redundâncias técnicas discretas e evita pontos únicos de falha. Na comunicação pública, a mensagem central é simples. Quem guarda sementes guarda futuro. Quando governos e escolas repetem essa frase com exemplos locais, ela deixa de ser slogan e vira prática. Uma feira dentro da escola com troca de sementes de quintal dá rosto humano a conceitos que parecem distantes. Ali se aprende a olhar para ciclo de chuva, lua e solo. Também se aprende a ouvir parentes que ainda lembram o ponto certo de maturação para colher e secar. Esse conhecimento detalhado é tão valioso quanto as estantes metálicas do Ártico. Sem ele não adianta ter cópias. A diversidade precisa circular para se manter viva. Por isso, iniciativas de hortas urbanas e de cozinhas comunitárias que usam variedades locais têm peso cultural além da nutrição. As receitas guardam técnicas de preparo que respeitam textura e tempo de cada grão. Resgatar essas práticas aumenta a aceitação de alimentos mais rústicos e mantém mercados para agricultores de pequena escala. Em regiões afetadas por secas repetidas, bancos de sementes funcionam como amortecedores de crise. Quando a chuva retorna, a semeadura acontece sem depender de compras caras e de última hora. Esse efeito reduz a ansiedade e permite planejamento. Até mesmo famílias que moram em apartamentos podem participar do espírito de preservação ao guardar sementes favoritas em frascos limpos e ao registrar de onde vieram. Cada pequena coleção doméstica vira ponto de memória afetiva. Quando um avô passa um punhado de feijão para um neto, abre-se um capítulo que atravessa o tempo. Não há tecnologia substituta para esse gesto. Em síntese, a força do cofre está na união entre engenharia simples e propósito claro. Ele não oferece solução mágica para todos os problemas da agricultura, mas apoia quem cuida do cotidiano da comida. Quanto mais cedo as crianças encontram essa narrativa, maior a chance de formarmos gerações que tratam alimento como cultura e não só como mercadoria. Isso melhora a conversa sobre desperdício e sobre escolhas de consumo. Quando escolhemos feiras locais e apoiamos quem mantém variedades tradicionais, financiamos a continuidade desse círculo. É uma decisão pequena no caixa e grande no tempo. Pensar no cofre também ajuda a olhar para a própria despensa. Armazenar sementes de temperos e de folhas que usamos toda semana cria autonomia modesta mas real. O primeiro passo é simples. Escolher um vaso, um punhado de terra e uma janela com luz. A partir daí, a curiosidade faz o resto. Assim a paisagem ensina e a cidade aprende.